paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos que estão nos ouvindo nesse exato momento aqui na estação de trem, aonde mais uma vez estamos aqui para junto meditarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira e tem se cumprido a cada dia. Glórias a Deus. O que eu tenho para dizer para todos vocês é o seguinte: glórias a Deus, a câmera pode ter caído, mas nós recuperamos indo na mão mesmo, porque o vento está forte. Glórias a Jesus. Entenda uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus até você por todos os meios possíveis. Glórias a Deus. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Então, para isso, estamos sempre aqui para junto meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero deixar para a vossa meditação em Marcos capítulo 16, glórias a Deus, que nos fala acerca da evangelização que vem através dos pregadores e das pregadoras do Senhor. Glórias a Deus. Quero dar a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. E eu acredito que Deus vai falar com todos vocês. E eu venho com um único objetivo, para ser uma inspiração, para que você também venha pregar o Evangelho em todo lugar e aproveitar o meio, o momento e o tempo para anunciar as boas novas de salvação. E a leitura da palavra de Deus que está aqui nas minhas mãos, ó, começa assim, Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 20, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Glórias a Jesus. Em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E ora, o Senhor, depois de lhe terem falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, com sinais que se seguiam. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo agora nesse exato momento pelas redes sociais e mídias sociais. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus até você, para que você possa compreender e entender que ainda há esperança para aqueles que estão sem esperança, ainda há salvação para aqueles que estão sem salvação, ainda há um caminho para aqueles que estão sem caminho, ainda há cura para aqueles que estão sem cura, ainda há paz para aqueles que estão sem paz. E como que eu faço, irmão, para poder ter isso que você falou ou alguma coisa a mais? É aceitando a Jesus como único suficiente Salvador. Se você aceitar a Jesus como único suficiente Salvador, a Bíblia diz, afirma e confirma dizendo assim, que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. Essa é a proposta dessa live, da pregação, aonde estamos pregando, aonde Deus está enviando seus pregadores e pregadora. É para que você venha entender que este mundo é ilusão e fantasia e nenhum outro há salvação a não ser ao nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, entenda uma coisa: para a vida de cada um de nós há um tempo determinado, porque a Bíblia diz assim, que há um tempo determinado para todas as coisas, até para viver nessa vida. Quantos que já partiram, quantos que ainda vão partir e quantos que ainda esse ano vão partir dessa vida para outra? E o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, dizendo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: o que há de ser já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do tempo que passou, esse tempo que passa sobre a face da terra. Deus vai requerer conta da minha vida, da tua vida, de nossas vidas. A única coisa que Deus quer para as nossas vidas é o seguinte: é você aceitar a Jesus como único suficiente Salvador, obedecer o que está na Bíblia Sagrada, perseverar até o fim na sã doutrina, congregar numa igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica. E aí
sim perseverar até o fim, depois que assim cumprir todo o ritual santo. O que é o ritual santo? Aceitou a Jesus, depois obedece o que está na palavra. Terceiro, se batize passando pelas águas. Quarto, busque o batismo com o Espírito Santo. Quinto, persevere até o fim, não desista, não olhe para trás, e aí sim você vai cumprir tudo aquilo que está no mandamento da palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós começamos a abertura com Marcos, capítulo 16, versículo 15. Esta é a missão de pregar, daqueles que assim Deus chamou, libertou e agora entende o seu chamado. E qual é a missão, irmão, de pregar? Disse-lhe Jesus para os seus servos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão sua, esta é a missão minha, esta é a missão nossa, apregoar a palavra de Deus, não importa o momento, não importa o horário, não importa o tempo, não importa o lugar. Pode ser aqui na estação de trem, pode ser no seu ambiente de trabalho no horário do almoço, pode ser na sua casa fazendo uma live, pode ser na igreja, em qualquer lugar. O importante é você pregar, é você mostrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus, e que o ser humano vivente nessa vida não tem outra esperança a não ser a Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, entenda uma coisa, conforme diz a Bíblia, ai meu Deus do céu, ide pregai o evangelho. E tem mais, Deus diz assim para os seus: ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Fale de Jesus, pregue de Jesus, anuncie de Jesus, mostre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mostre que Jesus é a salvação, mostre que Jesus é o único que pode levar para os céus. É só Jesus e a Bíblia e mais nada. Entenda uma coisa, procure uma igreja mais próxima da sua casa, entre ali. Se for uma igreja bíblica que está obedecendo os mandamentos e as ordenanças do céu, permaneça ali, procure o pastor daquela igreja, converse com ele, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados, aí peça ao pastor para poder te levar às águas batimais, depois que você aceitar Jesus como único suficiente Salvador. E aí sim, Deus vai fazer a obra na sua vida. Eu não sei o que Deus quer contigo, meu irmão e minha irmã. Eu só sei de uma coisa, que Deus tem um chamado na vida de cada ser humano existente sobre a face da terra. Cada um tem um chamado. Um é obreiro, outro é presbítero, outro é evangelista, outro é pastor, outro é presbítero, outro é apóstolo, outro é bispo. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu só sei de uma coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Espero que ele há de te abençoar. Entenda, é lendo a Bíblia, é perseverando até o fim, é procurando entender o que Deus quer contigo nessa vida, porque sempre fica o X da questão. O que é o X da questão? Da pergunta do coração do homem que sobe até o pensamento. E é esse: o porquê eu nasci, o que eu estou fazendo ainda aqui e para onde eu vou depois que eu morrer. O porquê que você nasceu é porque é um propósito divino na sua vida. O que você está fazendo ainda aqui é reconhecer a Deus para ele te levantar como profeta. E para onde vai? Aí, meu irmão, os seus comportamentos diante dos céus é que vai determinar se você vai para o paraíso ou se você vai para o inferno, se você vai se salvar ou se você vai ter perdido. É você quem vai decidir qual vai ser o teu final na eternidade. Entenda uma coisa: o melhor é Jesus e obedecer a palavra, que é o que vai vir agora. Versículo 16 de Mateus, de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer, glórias a Deus, agora que vem aqui onde você sabe se você é salvo ou não. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha aqui a importância do crer, a importância do a importância de aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador. Entenda, meu amigo e minha amiga, não é em vão. Se fosse em vão, pode ter certeza, eu não estaria aqui nesse momento falando de Jesus. Se fosse em vão, eu não estaria aqui encaminhando você para uma igreja mais próxima, você que está me vendo e me ouvindo. Mas como em gratidão por aquilo que ele fez por mim, por aquilo que ele fez pela minha família e por aquilo que ele ainda há de fazer muito mais na minha vida, estou aqui pregando e testemunhando e afirmando para você assim: Jesus Cristo
Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Jesus morreu naquela cruz para te dar, para me dar, para nos dar a vida eterna. Por isso, meu amigo e minha amiga, não é em vão, não é em vão. Por mais que se deparamos com muitos que têm dado mau testemunho, dentro da igreja e fora da igreja, bota uma coisa no teu coração: salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Não se iluda, não se engane. Um dia, eu e você estaremos na eternidade para prestar conta de todos os nossos atos, pensamentos e palavra. Acabei de ler aqui agora, estou com a Bíblia na mão, ó. Acabei de ler aqui agora. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você está em qual posição neste momento? Qual é a sua posição agora, nesse momento, nesse exato momento, nesse horário? Qual é a tua posição? A posição daqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador, ou a posição daqueles que não creem que Jesus é o Salvador? Aí aqui você já começa a ter o discernimento. Aqui você já começa a compreender se você é salvo ou não. Não é eu que determino se você vai se salvar ou não. É a sua crença, se você crê em Jesus ou não crê. Mas vamos continuar. Glórias a Deus. E o versículo 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Esse aqui eu gosto. Glórias a Deus. Creem. Em nome de Jesus, expulsarão demônios. Falarão nova língua, versículo 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Estes são os sinais aos que crerem. Aqueles que crerem farão estes sinais. Aí você tem o discernimento de quem é de Deus e de quem não é. Por isso, meus amigos e minhas amigas, procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica, uma igreja que ainda obedece o Evangelho, uma igreja onde tem um pastor de verdade aí. Não é aquilo que é distorcido conforme eles estão distorcendo agora nesses últimos dias. Conforme a Bíblia diz, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo. E tem mais, para concluir, no versículo 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de ele ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E ele, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, com sinais que se seguiam. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Amém. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Aqui está a salvação. A salvação em Cristo Jesus. Não é em vão o que estamos fazendo, porque o objetivo é você se salvar. O objetivo é você entender que Jesus Cristo salva e liberta. Estamos neste momento na estação de trem, pregando o Evangelho e anunciando as boas novas de salvação. Glórias a Deus. Entenda uma coisa: Jesus Cristo ainda é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo ainda tem cumprido o que está na Bíblia. Jesus Cristo é aquele que morreu por você e por mim para nos dar a vida eterna. Por isso que Jesus Cristo, conforme diz no livro de Atos dos Apóstolos, em nenhum outro nome há dado entre os homens aos quais importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. É o nome de Jesus, é Jesus que liberta, é Jesus que salva, é Jesus que batiza com o Espírito Santo, é Jesus que vai te levar para os céus. Por isso procure ler a Bíblia, procure ver o que está escrito, saia da revistinha e volte para as Escrituras, saia do jornal e volte para a Bíblia, porque é Jesus e a Bíblia. Quando diz lá em Apocalipse, glórias a Deus, vou falar só isso aqui para terminar. Glórias a Jesus. Quando diz lá em Apocalipse, meus irmãos, entenda uma coisa. Quando diz lá em Apocalipse, dizendo que vai vir 3 anjos aqui para pregar o Evangelho, glórias a Deus, esses 3 anjos não vai vir com uma revistinha na mão. Esses 3 anjos não vai vir com jornal na mão. Esses 3 anjos
não vai vir com papel na mão. Esses 3 anjos vai vir com a Bíblia na mão. A Bíblia fala assim, em Apocalipse capítulo 14, dizendo assim: e viu o anjo voar pelo meio dos céus, e tinha o evangelho eterno na mão, e veio para proclamar, para anunciar, para bendizer, para testemunhar, para falar a oportunidade para aqueles que tiveram e para aqueles que ouvirão, que terão a oportunidade na reta final do julgamento de todas as coisas. Para isso, esses anjos vieram para pregoar assim o evangelho da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, entenda uma coisa: Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso de boas obras, um povo que vai morar no reino dos céus, porque ele ainda é o mesmo, conforme diz a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Jesus não muda, não mudará, mas vai cumprir todas as coisas, vai cumprir o que está na Bíblia. Mas para isso, você precisa voltar a ler a Bíblia Sagrada, você precisa congregar numa igreja bíblica, você precisa parar para ouvir um pastor de verdade, não aquilo que eles arranjaram inventando cargos que não existem. Entenda uma coisa, é últimos dias, Jesus está voltando, as seitas e heresias podem estar até se multiplicando, mas a Bíblia diz que ainda há os mananciais, que ainda há os remanescentes, aqueles que não se corromperam, aqueles que não estão vivendo segundo o curso desse mundo, aqueles que estão perseverando até o fim, entendendo que é só Jesus e a Bíblia e mais nada. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Entendeu, todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nessa hora? Cuidado, porque já é últimos dias. E nos últimos dias, as seitas, as heresias, as mentiras, os cargos inventados que não existem, está se multiplicando. Não podemos deixar acontecer com o Brasil igual aconteceu com a Europa Ocidental. Eles inventaram tanta coisa, inventaram tantos cargos mentirosos, que depois, no final, todas as igrejas se acabaram na Europa Ocidental. Não podemos permitir isso aqui. Devemos seguir a luz das Escrituras. Devemos seguir conforme está escrito, e Jesus nos alertou, dizendo assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam, afirmam e confirmam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo, Jesus e a Bíblia são um só, e através do caminho, a verdade e a vida que chegaremos ao reino dos céus, e que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Fique na paz de Jesus e até uma próxima, se Deus quiser. Glórias a Deus.